Na última reportagem da nossa série especial sobre autismo, nós vamos falar sobre o diagnóstico tardio, quando adultos descobrem que são portadores. E isso acontece com muita frequência. Adultos com autismo. Uma mulher só soube que sofria com o problema com quase 50 anos de idade. Mas como funciona isso, hein? Como fica a vida após essa descoberta, já com uma idade avançada? A questão do trabalho, namoro, casamento, amizade, família, o dia a dia, é o que nós vamos ver agora em mais uma reportagem dessa nossa super série. O comportamento explosivo, a dificuldade para lidar com as emoções e a sensibilidade ao barulho. Foram 48 anos sem entender o que estava acontecendo. Tudo isso causou sofrimento ao longo da vida da Ali. Infância, adolescência, vida adulta. Todas as fases foram difíceis. Então, essas coisas sempre acabaram me gerando crise. Eu já tive alguns internamentos, já tive situações bem graves de tentativa de suicídio, porque eu cheguei num nível que os sentimentos talvez não coubessem mais dentro de mim. Tenho, assim, uma gama imensa de internamentos psiquiátricos. Ali fez o que pôde para se encaixar. Estudou, trabalhou e passou em um concurso público. Mas faltava algo. No ano passado, ela teve diagnóstico para TEA e, pela primeira vez, se sentiu completa. Eu consegui não só me compreender melhor, mas compreender meu filho, né? Porque agora eu sei o que traz sofrimento para mim, também traz sofrimento para ele. O que desorganiza, meu filho também me desorganiza. Barulho, né? Muita gente, espera, ansiedade, não ter previsibilidade das coisas que vão acontecer. No começo eu investiguei porque a geneticista falou que seria interessante, porque é genético, né? Alguns terapeutas falaram. Algumas amigas também tiveram a mesma experiência, e o autismo feminino ele é diferente, ele é mais sutil, né? O diagnóstico tardio é mais comum do que se imagina. A Raíssa também levou um tempo em busca de respostas. Somente aos 18 anos, já na faculdade de psicologia, ela entendeu que tinha o transtorno. Eu comecei a frequentar algumas palestras, algumas coisas do tipo. Começaram a abrir mais questões que eu via que fazia parte do espectro mesmo, e comecei a investigar. Foi, na verdade, um alívio, porque a vida inteira a gente se sente meio fora da caixinha, meio que um extraterrestre no meio dos outros. E daí, do nada, você entende por que você é assim, e as outras pessoas também entendem por que você é assim. E as coisas começam a fazer sentido na sua cabeça, e você para de ser vista só como uma pessoa complicada ou difícil de conviver. O diagnóstico é libertador, mas também traz com ele o peso da desinformação, da falta de empatia e até de oportunidades. Em todas as fases da vida, o preconceito e a falta de conhecimento sobre o transtorno do espectro autista traz obstáculos para a convivência em sociedade. E na fase adulta, um dos grandes desafios é conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. No caso da última empresa em que eu trabalhei, sempre tem muito isso de agora precisar de cotas para pessoas com deficiência, só que a gente é mais do que algumas cotas, né? No exemplo da minha empresa, sempre falaram que ia ser uma empresa inclusiva, só que quando eles iam uma característica de uma pessoa neurodivergente, eles não se adequavam a ela ou não tentavam entender nem nada do tipo. É sempre o neurodivergente que tem que se adequar à realidade, nunca eles que têm que se adequar. Neste mutirão foram abertas 38 vagas para pessoas com deficiência. As oportunidades são para trabalhar no Pequeno Cotolengo, uma instituição que há 57 anos atende pessoas com múltiplas deficiências. Atualmente, são 230 assistidos. A contratação leva em conta as habilidades de cada indivíduo. Então, a gente tem que entender que os autistas, eles são pessoas diferentes, assim como nós, eles têm subjetividade. Uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra, outras têm habilidades para uma coisa. Então, a gente precisa entender
qual que é a situação de cada autista, qual que é a situação de cada diagnóstico, para poder trazer eles para o nosso mercado de trabalho. Ele tem um olhar diferenciado. Ele, às vezes, se atenta a um detalhe que você não se atentou. Eles, às vezes, têm uma habilidade um pouco mais elaborada num detalhe ali que você precisa. Então, por exemplo, no setor financeiro, ele pode ter uma alta habilidade para lidar com números. Mas não é só isso. Trabalhar é se tornar independente. É ter a chance de se desenvolver. E para pessoas com TEA ou outros tipos de deficiência, trabalhar significa fazer parte. Hoje o autismo é uma realidade na nossa sociedade, né? Então, assim, as empresas precisam se adaptar, com certeza, para trazer eles para o mercado de trabalho, mas para eles entenderem que o diagnóstico, ele não é um estigma, ele não é um problema. Ele é um diagnóstico como outro qualquer. Ele não vai limitar ele dentro da empresa. E a inclusão é uma luta muito grande, inclusive na saúde pública, né? Porque eu não consegui diagnóstico pelo SUS. Eu faço acompanhamento pelo CAPS já faz bastante tempo. E se eu quiser fazer o meu diagnóstico, onde é que eu vou? Não tem. Nem o CAPS, que é para saúde mental, eles não têm esse olhar para o autismo, né? E mesmo pessoas que têm convênio ou clínicas que você procura que são particulares, os profissionais não estão muito preparados. São raríssimos profissionais que são aptos para fazer esse diagnóstico. E é um diagnóstico bem sério, né? Tanto é que eu levei 1 ano aí investigando, passei por várias sessões, minha mãe foi junto. As pessoas são ainda muito capacitistas em relação ao autismo, né? Eles associam muito autismo a retardo mental, né, a déficit cognitivo, e não é verdade. Tanto é que eu conheço hoje em dia vários adultos que estão no espectro e estão trabalhando, que estão bem, que construíram suas famílias, né, são independentes, né. As pessoas têm que começar a enxergar o outro como um semelhante, não alguém que tem que se igualar a ele, entende? A gente encerrou aqui então essa série de reportagens sobre autismo e aí eu sugiro, principalmente porque nós tivemos um episódio triste aqui em Cascavel hoje, sugiro que os nossos amigos que conheçam, né, pessoas que talvez precisem dessas informações aqui, sugiro que recomende lá, olha, acesse o site da RIC lá, o Valdinei Rodrigues falou sobre a série de autismo no RIC+. Todas as reportagens especiais sobre autismo, em todas as idades, você encontra lá no nosso site, tá bom?